9 ao versículo 11. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Atos dos Apóstolos é um livro em que fala do caminhar de Jesus, do seu ministério, e explica como começou o seu ministério, a sua mensagem, e a partir daí foi se espalhando. Mensagem essa que começou em Jerusalém, foi para a Judeia, Samaria e as outras demais regiões distantes. Mensagem essa que começou quando Jesus veio pela primeira vez. Jesus veio humilde. Ele nasceu do ventre de uma mulher. E aí permaneceu 33 anos, e durante 3 anos seu ministério foi um ministério que marcou toda uma geração. Ministério esse que vem ensinando a amar ao próximo, que vem ensinando a ajudar quem está precisando, que ensinou a dar de comer a quem está com fome, ensinou a gente não excluir ninguém, ensinou a juntar todos, ensinou que em sua casa há muitos lugares, há muita moradia, ensinou que todos nós somos iguais, que Deus nos ama por igual. Enquanto nós, homens, temos dentro da gente uma vaidade, temos dentro da gente algo em que faz eu me aproximar mais de alguém, se essa pessoa me trata bem, faz eu me aproximar mais dessa pessoa, se ela tem mais um estudo, escolaridade, diplomas. É um mundo em que ensina os sacerdotes, ensina cada um de nós a cuidar daqueles que já têm ou daqueles que são superiores. Mas Jesus veio mostrar que, na realidade, nós precisamos abraçar a todos, cuidar de todos. Muitos se encontram excluídos da sociedade porque não têm uma boa moradia, porque não têm um bom estudo, porque não têm um bom trabalho, ou porque está doente, ou porque já chegou a uma certa idade, e vive tentando se encaixar dentro de um padrão que o mundo coloca, padrão esse em que se torna um padrão de falsidade, que para você poder viver dentro de uma sociedade que exige isso ou aquilo, você acaba fazendo coisas terríveis para poder conseguir alcançar. Mas ele mostra que dentro da simplicidade é onde ele está, dentro da humildade é onde ele está, dentro do que é tão simples, a gente consegue ver a alegria. Esse dia eu estava em casa, estava no trabalho, e ali eu estava lembrando de fatos, de coisas, de acontecimento, e às vezes o Google nos lembra, né? Facebook também, de fotos antigas, e eu olhando para as fotos dos meus filhos, da minha família, falei, nossa, como Deus tem me abençoado. E um momento antes eu estava conversando com o Senhor, para Ele me abençoar, dentro daquilo que eu sonho, dentro daquilo que eu tenho como objetivo. E aquilo ali veio mostrar para mim que Deus já tem cuidado de mim e da minha família. Eu já vivi momentos maravilhosos e vivo, mas nós como seres humanos temos dentro da gente algo que nos dificulta observar aquilo que Deus tem feito e tem colocado em nossos corações, em nossa família.
De repente você não está tendo condições de sair, de passear, de levar a família para algum lugar, mas só aquele momento de estar junto, abraçado e sorrindo, às vezes por uma brincadeira que o filho faz, ou às vezes alguma coisa que os cônjuges, um brincando com o outro. Momentos esses que se tornam de grande lembrança nas nossas vidas. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do meu sogro com 93 anos, do nosso irmão Carlito com 97, das lembranças, dos momentos maravilhosos, daquilo que de repente veio atrapalhar, mas eles superaram, venceram, estão aí para poder dar e falar e orientar como experiência de vida. E às vezes a gente corre tanto, como meu pai falou, corri tanto e tanto não alcancei. A gente tem que correr sim, com Jesus, fazendo as coisas que Ele nos chamou, é o chamado. E às vezes a gente insiste tanto de querer uma casa muito boa, um carro muito top, e às vezes a gente está tão feliz dentro do que nós temos. Mas eu quero dizer que Jesus, ele veio ao mundo em sua humildade, e depois ele acabou sendo conhecido do momento em que ele fez o ministério dele. E através da sua mensagem, alcançou toda a região, pessoas se levantaram como discípulos, como Paulo, que foi um grande missionário, e essa mensagem chegou até aqui onde nós estamos. Hoje nós conhecemos a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação, e essa mensagem tem mudado vidas, e mudado todos nós para melhor, como ser humano, como servo do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: ele veio, mas ele aqui foi açoitado por falar a verdade, foi cuspido por ajudar, foi crucificado na cruz por fazer milagres. E ali na cruz ele morreu e ressuscitou. Por isso que nós sempre fazemos menção disso e lembramos que Jesus venceu a morte, que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E depois disso ele passou uns 40 dias com os seus. Mas teve um momento que ele se elevou, um momento que ele foi de volta para o céu. Eu fico imaginando os seus discípulos, naquele momento, vendo Jesus subindo, o seu mestre, o Salvador. E deveria estar pensando: meu Deus, eu vou ficar sozinho, Jesus está subindo, por que nos levam? E subindo. E teve 2 homens de branco, 2 anjos que falaram: por que vocês estão com seus olhos fixos, olhando para o céu? Esse mestre, esse Salvador, que está subindo, um dia ele voltará. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, tem na média de 300 profecias falando sobre o Messias. E todas elas se cumpriram porque Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus. E no Novo Testamento tem a média cerca de 300 promessas falando que Jesus vai voltar. Você tem dúvida disso? Jesus voltará, mas ele não vai voltar mais como ele veio a primeira vez, bem humilde. A palavra diz que ele vai vir em seu esplendor de glória, de forma que nós só vamos escutar o barulho das trombetas tocando, e no piscar de olhos, o mundo todo vai ver Jesus sobre as nuvens descendo. Não vai andar, não vai adiantar se esconder, não vai ter alguém que vai falar: mas eu não conheço, mas eu não vi, eu dormi. Não vai ter como. A palavra de Deus diz que ele vai chegar chegando, de forma que todos vão se ajoelhar, mortos e vivos. Durante muito tempo, só se falava que Jesus iria voltar. E essa mensagem, não sei o que aconteceu, muitos pastores e pregadores pararam de falar que Jesus vai voltar. Eu quero dizer para você, meu querido, que isso está valendo. Da mesma forma
que as profecias se cumpriram no passado, a promessa de Deus não falha, ela se cumpre também. Se a palavra está dizendo que ele vai voltar, porque ele vai voltar. E como é que a gente faz para poder receber Jesus quando ele voltar? Tem que estar preparado, porque nós não sabemos o dia nem a hora. De repente, se eu soubesse o dia e a hora, eu poderia dar uma relaxada agora, e quando estiver próximo, dar uma acelerada. Vou orar mais, vou buscar mais, vou estudar mais. Mas não é assim, meu querido. Tem o texto bíblico que Jesus conta sobre a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Todas elas estavam esperando o noivo chegar. Todas elas. Só que 5 eram prudentes. 5 tinham azeite extra, azeite reserva. E as outras 5 não, ficou na sorte. Deixa a vida me levar, vou tentar a sorte. Meus queridos, a palavra de Deus está sempre nos ensinando a renunciar ao nosso eu todo dia, para buscar uma intimidade com o Pai, de tal forma que a gente vai conseguir negar a carne, aquilo que nos faz pecar, aquilo que faz a gente sentir um desejo tão grande, mas a gente, quando lê a palavra de Deus, vê que a palavra está falando que aquilo dali vai te levar para o inferno. Aquilo dali é pecado, e o nosso Deus, Ele é santo. Se Ele é santo, não existe pecado. Se você estiver pecando, você está se afastando dEle. O pecado afasta o homem de Deus. Viver em alerta, em preparo. Essas 5 virgens, elas estavam preparadas. As outras não. E você, como servo do Senhor, como igreja, você está preparado? A hora que o noivo chegar, a hora que a trombeta tocar, você está preparado? Ou será que nós estamos vivendo como loucas, insensatas? É algo que eu quero que você reflita, que você pense. As coisas da carne mexem muito com a gente, porque o desejo da carne, ele mexe com o nosso coração, com o nosso sentimento. Mas quando a gente consegue resistir e buscar o Espírito, se alimentar da parte espiritual, meu querido, é algo maravilhoso. Jesus veio aqui e ensinou que é orando, jejuando. Porque se a gente for só fazendo a vontade da carne, isso vai levar à morte. Só fazendo a vontade da carne, você não vai nunca conseguir ter olhar espiritual, visão espiritual. Teve uma vez que um mestre dos judeus, um fariseu, ele se encontrou com Jesus, Nicodemos, e falou o que era preciso. Jesus falou, nascer de novo. Ele, mas como assim nascer? Voltar para o ventre da mãe? Não. Nascer da água e do Espírito. É nascer, meu querido. É a busca incessante. Às vezes a gente acaba sendo muito radical nos nossos pensamentos, porque às vezes a gente está no nível espiritual até um pouco mais avançado, mas faz a gente lembrar quando a gente não conseguia caminhar tanto assim, e Deus nos deu uma oportunidade. Lembro que quando eu falava com o Pai, eu falei, Deus, eu preciso ter uma experiência com o Senhor de tal forma que eu não quero mais ficar contando as histórias dos outros, contar a história do meu pai como um homem de Deus. Todo mundo falava do meu pai, eu sou filho do fulano de tal, do seu Siqueira, o diácono. Pai, eu quero mais. Eu não quero só contar a história dos grandes homens da Bíblia. Eu quero também ter a minha história para contar, a minha história de intimidade com o Senhor, a minha história
de primeiro amor, a minha história de crescimento espiritual, de falar sim para o chamado. E eu lembro que no início da caminhada, Deus foi falando muito comigo. Eu fui uma vez num retiro espiritual, onde os adolescentes da igreja que eu era estavam reunidos. Só tinha jovens e adolescentes. E eu fui naquele momento para poder observar como eles estavam, porque eu estava como vice-presidente da igreja, o pastor-presidente não podia estar. E lá, orando com os irmãos que iam pregar, eu vi algo acontecendo, que aquilo mexeu muito com o meu coração. Até então, eu estava fazendo um seminário, e no seminário, eu não queria ser pastor. Eu queria, sim, trabalhar como missionário ou ajudando na escola bíblica dominical. E eu lembro que o pastor Queiroz e outros pastores me pegavam, né? O que é isso? Seminarista já tem que estar convicto do que é. Mas Deus estava falando comigo e estava apertando cada vez mais. Eu lembro que nesse retiro foi para mim uma surpresa ver adolescentes de nossa igreja caindo no chão, possessos de demônios. Aquilo para mim foi algo que até então eu não tinha observado, ou de repente era cético em relação a isso. E Deus foi mostrando para mim o que é a busca, o que é o jejum, o que é você viver para poder servir. E vi que muitos adolescentes estavam fazendo coisas escondidas dos seus pais, e seus pais na igreja quase todo dia não estavam cuidando dos seus filhos como deveriam cuidar, como homens e mulheres de Deus. E aquele retiro para mim foi um retiro em que fez eu me aproximar mais de Deus dentro do que Ele me chamou. E eu falei, Deus, eis-me aqui. Eu entendi o que o Senhor está falando comigo. Me usa, Pai. Me usa. Eu não quero viver uma religião, eu quero viver esse amor que a Bíblia fala. Tema esse que há muito tempo a gente falava de Jesus voltar, entrou no desuso muito mais. Muitas pessoas não falam de Jesus. A volta de Jesus, como eu falei, será visível. Em Mateus 24, de 29 a 31, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem, chegando nas nuvens do céu, com poder e majestade e glória. A vinda de Jesus vai ser visível. A vida de Jesus também será inesperada. Está em Mateus 24, 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Lembra dos tempos de Noé, em que Noé ficou a média de 120 anos para poder falar do que ia acontecer, do dilúvio que ia acontecer, e ainda teve também o trabalho de fazer essa arca, essa imensa arca. Mas as pessoas estavam vivendo épocas difíceis, épocas ruins, com muita maldade. Deus não gosta de injustiça, Deus não gosta das maldades em que o ser humano faz. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para poder mostrar a sua grandeza e a sua glória. Imagina, um ser como nós, que temos tudo para poder mostrar a grandiosidade de Deus, o amor que Ele tem, a gente começa a fazer a maldade. Teve uma época que eu estava conversando
com uma pessoa que já foi da vida torta, e ele estava falando comigo algumas coisas que ele chegou a comentar, e eu falava como que um ser humano tem coragem de fazer certas coisas como você fez, e ele falou, eu acabei fazendo coisas que eu nem imaginava, pastor, porque na realidade, o ser humano, se ele cultivar a maldade, ele vai se transformar em um monstro. Se ele começar a fazer maldades e maldades, ele vai se tornar um monstro. Mas, por outro lado, se ele começar a fazer as coisas boas, ele vai se tornar uma bênção. Começar a fazer bondade, ajudar. Ele vai se tornar uma pessoa muito boa, amável. Basta você escolher o que você quer ser. Você quer ser um monstro? Ou você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que leva o amor? Eu não sei como é que está o seu coração nesse momento, mas a volta de Jesus será precedida de sinais. Nós não sabemos a hora, nem o momento. Mas Ele nos deu uma ajuda, deixou alguns sinais. E se você observar, você vai ver que a iniquidade se aumentou muito, o amor de muitos se esfriou, guerras e mais guerras, pessoas inocentes morrendo. Mas a palavra diz que quando todo mundo ouvir falar de Jesus, aí nesse momento é que Ele vai descer. Já reparou como que a tecnologia avançou? A internet, ela alcança milhares e milhares de pessoas. Será que essa internet vai ajudar muita gente a ouvir falar de Jesus? Ou só dependerá dos missionários chegar até o local? Tem ainda alguns lugares que ainda não ouviu falar de Jesus. Tem algumas pessoas que não aceitam, mas já ouviu falar. E se a internet também ajudar a acelerar esse processo? Você está preparado para poder subir com o nosso Deus, com o Salvador? A volta de Jesus exige uma decisão. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouviram a voz de Deus, não sejais teimosos, como foram os seus antepassados, quando se a palavra de Deus está dizendo que se você ouve a palavra de Deus e aceita, já é um grande passo. Mas muitos não querem aceitar. Coloca o seu coração endurecido. É o coração de pedra que nós falamos. Mas você tem a decisão de falar com Deus como eu falei. Deus, eu não quero mais ser desse jeito. Deus me transforma, eu não quero mais um coração de pedra, eu quero um coração de carne, um coração que esteja alinhado com o seu. Porque uma coisa eu falo aqui agora, eu tenho certeza que Jesus voltará. Mas você está sendo comparado com as virgens prudentes ou as insensatas? Se você sentiu o chamado de Jesus na sua vida, para você ser uma pessoa que vai trabalhar mais para Deus, que vai deixar aquilo que faz te travar, você pode vir aqui na frente que eu vou estar orando por você. Eu durante muito tempo fiquei sentado também no banco. E quanto mais eu ficava sentado no banco, quando os irmãos iam cantar aqui na frente, ou o coral, sentia um vazio muito grande. Aí achava que o culto não estava legal, que o pastor não estava pregando direito, que não estava mais me emocionando. Só que eu quero dizer para você uma coisa.
Pastor aqui não é para emocionar ninguém. Pastor aqui é para poder falar da palavra de Deus, a verdade. E é a verdade que liberta. Se por acaso você está assim, frio, começa a buscar cada vez mais a Deus e pede para Ele transformar esse coração de pedra que você tem em coração de carne. Porque todo aquele que escuta e aceita o chamado de Deus, ele não consegue ficar parado. Ele quer cada vez mais produzir como uma árvore que cresce e produz frutos. Se você está com a vergonha de vir aqui, mas só estende as suas mãos que eu vou estar orando por você. Você entendeu o chamado de Deus na sua vida? Se por acaso tem alguém que não é crente e tem vontade de agora aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, o momento é esse. Não tenho muito costume de fazer apelo. Estou fazendo que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Tem pessoas que precisam voltar para Jesus, reconciliar, mas para isso acontecer, precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Salvador de sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida irá mudar. Essa igreja tem crescido muito. Nós observamos pelo grupo de WhatsApp, as irmãs orando, a obra continuando, outros divulgando pelas redes sociais. Mas nós precisamos que todos estejam juntos, em unidade, orando, buscando, trabalhando. Porque o tempo passa muito rápido. Não sei se eu vou ficar aqui durante muito tempo. Não sei se Deus vai me levar para outro lugar para poder falar do seu amor. Mas nós temos que aproveitar o momento em que estamos para um ensinar o outro. A experiência que nós estamos tendo com Deus e tudo aquilo que Ele fez na minha vida pode fazer na de vocês. Meu problema antigamente era a timidez que me travava. E eu pedi a Deus, para poder eu falar do seu amor, eu tenho que tirar algo que está me atrapalhando. E a partir daí, eu fiquei muito feliz porque quando eu era embaixador, eu fui pregar e eu fiquei com tanta vergonha e falei, nunca mais vou pregar porque as pessoas riram. E aquilo me travou durante muitos anos. Mas quando eu pedi a Deus para poder quebrar aquela maldição, virei um tagarela falando do amor de Deus, falando daquilo que me motivou a servir. Eu acredito também que foi muita oração da minha mãe e do meu pai, né? Muita oração. Tem alguém que está querendo que a gente faça uma oração para Deus mudar o seu pensamento, para Deus motivar o seu coração, de forma que você pode estar sentindo isso que nós sentimos aqui quando louvamos, quando oramos, quando pregamos, que é a presença do Espírito Santo, de uma forma como se estivesse plainando aqui, a gente se sente feliz nesse ambiente tão gostoso. Vamos louvar o Deus com essa canção? Cadê o Rogério? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.